Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra. Tem alguns textos que eu queria colocar antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Então vamos fazer assim, vamos começar lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Fecha os olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. E ela também é vida. E ela também é eficaz. Ela também é poderosa. Então nós queremos suplicar a Ti que pelo Teu Espírito o Senhor nos conceda a graça de receber assim a Tua palavra nessa manhã. Faça com que ela quebre as barreiras da nossa carne, que ela penetre no nosso coração e que ela produza em nós aqueles frutos para o qual o Senhor a enviou. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que é contra a Tua palavra aqui nessa manhã. E pedimos graça sobre graça, Senhor, para realmente poder receber a Tua palavra, como de fato ela é. Palavra de Deus. Ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O desejo do meu coração é estar apresentando para os irmãos a vida do Senhor Jesus. É sobre isso que eu tenho o encargo de estudar com os irmãos nesse tempo. E dando-nos oportunidade, eu quero ver se a gente caminha um pouco mais desse assunto. A vida do Senhor Jesus. Por quê? Porque não existe uma vida mais importante para nós do que a vida do Senhor Jesus, né? Penso que o grande erro que nós cometemos é que nós perdemos de vista a vida do Senhor Jesus. E vamos querer viver a nossa vida de um jeito que agrade a Deus. E o resultado é zero. Porque o que o Senhor nos deu foi a vida do Filho dele. Foi isso que Ele nos deu. Alguém que é salvo, alguém que foi salvo, não recebeu apenas perdão de pecado e paz eterna. Não. Nós recebemos a vida do Senhor Jesus. Existem dois conhecimentos que nós precisamos do Senhor Jesus. Dois, vamos dizer assim, dois conhecimentos centrais. Posso dizer para vocês que o nosso planeta e os outros que tem aqui em volta, eles giram em torno do Sol, né? A ciência já trouxe essa realidade para nós, que nossos planetas estão girando em torno do Sol. E os estudiosos, eles descobriram que realmente eles giram em torno do Sol, mas eles não giram em círculo. Então, quando você precisa de alguma coisa que ela vai girar em círculo, ela precisa de um eixo central. Então, você quer desenhar um círculo, né? Os professores aqui sabem disso. Você vai desenhar um círculo, você precisa achar um ponto central, né? E dali você tira um raio, né? E aquele raio produz a circunferência. No caso, né, vamos falar assim, do caminho do nosso planeta em torno do Sol, ele não é em círculo. Ele tem um outro tipo de desenho geométrico que faz esse movimento que nós chamamos de movimento de translação, né? Esse movimento, ele é um movimento em elipse ou helicoidal, né? Aí o pessoal da geometria sabe que uma elipse, ela precisa, para você desenhar uma elipse, você precisa de dois pontos centrais. Você não consegue desenhar uma elipse com um eixo, é necessário dois. E isso é muito importante, irmãos, com respeito ao Evangelho. Porque se nós estudarmos com carinho o Evangelho, nós vamos descobrir também que o Evangelho possui dois eixos centrais. São dois, não são um só, são dois eixos. E nós precisamos desses dois eixos funcionando na nossa vida de maneira perfeita, para que a gente viva a vida cristã de maneira perfeita, né? E esses dois eixos estão relacionados com a vida do Senhor Jesus. Então nós podemos dizer assim, que um deles é a cruz. Um desses eixos é a cruz, o Calvário, a morte do nosso Senhor. Por quê? Porque todo pecador não tem outra saída. Todo pecador precisa de uma experiência com o crucificado. A base da redenção, do perdão, do novo nascimento, né, da vida com o Senhor é no Calvário. Ou seja, o Senhor morreu na cruz para que através da sua morte nós recebêssemos perdão.
através da sua ressurreição, nós recebêssemos justificação. E isso é básico para que a vida cristã tenha início. Antes do perdão e da justificação, tudo que nós temos é especulação ou religião, como nós dizemos. Mas uma vez que você se viu inimigo de Deus, pecador, e recebeu Jesus como Salvador, você é perdoado e justificado. Em qual base? A cruz. Agora, onde está a outra base do eixo? E essa nós também precisamos apreciá-la de maneira mais correta, porque a outra base do eixo está nos céus. Porque aquele cordeiro que foi crucificado, agora ele ocupa um trono. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele foi exaltado à destra de Deus, e de lá ele governa todas as coisas desse universo. Então nós precisamos de um Salvador e um Rei. E o que o Espírito Santo vem fazer na gente? O Espírito Santo que procede do trono vem comunicar conosco a vida de Cristo, o senhorio dele, o governo dele. Então nós podemos dizer assim que a vida cristã ela tem dois eixos, certo? Cruz e reino. Como nós precisamos desses dois, né? É graça e governo. Os dois juntos, as coisas funcionam direitinho. Se a gente ficar só com um, nós vamos ficar girando em círculo. Seja qual dos dois que a gente escolher, nós vamos ficar girando em círculo. Mas se a gente conhecer os dois, então nós realmente teremos um percurso de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque tudo aquilo que diz respeito à velha criação, nós temos a cruz. E como que nós vamos viver a nossa vida agora? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos deixar o Rei nos governar. Nós vamos deixar o Rei nos conduzir. Nós vamos deixar o Rei, com a vida dele, nos levar a ser aquilo para que nós fomos salvos. E isso, vamos dizer assim, isso é o resumo do Evangelho. E nós precisamos realmente conhecê-lo assim. Lembra aquela revelação que Pedro teve do Senhor? Quantos eixos tinha aquela revelação? Tu és o Cristo, cruz, o Filho do Deus vivo, reino. Ou seja, as duas estavam ali. E o Senhor falou assim, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não está falando de Pedro, está falando dessa revelação. Conhecer o Cristo da cruz, conhecer aquele Filho que se assenta no trono, como nosso Senhor, o nosso Rei, a nossa vida. Então, esse é o ápice do nosso estudo. Nós vamos começar, na verdade nós já começamos, na última vez que eu estive aqui falando com os irmãos, nós falamos sobre o princípio da cruz, os 3 princípios da cruz. Nós falamos do princípio da cruz na eternidade, na divindade, da cruz manifesta na história, e nós falamos da cruz em nós, e usamos como base aquele texto lá de Filipenses, que diz assim, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e em forma humana foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Então nós procuramos falar com os irmãos um pouquinho de quem é Jesus na eternidade, Deus de Deus, o Deus Filho, e como Ele abriu mão da sua glória para que nós tivéssemos um Salvador presente, a humanidade de Jesus. Então hoje eu quero descer para os terrenos nossos aqui, descer para o assunto, a base para a encarnação. Hoje, se Deus permitir, nós vamos tratar disso. Mas antes, eu preciso ler pelo menos 3 versículos. E o primeiro está aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde diz assim a palavra: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um testemunho espiritual, eterno, maravilhoso, glorioso, que nós recebemos gratuitamente de Deus,
Que privilégio é esse? Poder ter essa certeza de fé de que agora você está em Cristo. Essa é a nossa posição. Todo crente ocupa essa posição. Se você é crente, essa é a sua posição. E você precisa crer nisso, que você está em Cristo. Então, e se você está em Cristo, o que significa isso? Qual o significado disso? Significa que agora você faz parte de uma nova criação. Então nós podemos dizer assim que antes da conversão, nós éramos o quê? Nós éramos parte de uma velha criação, a velha criação em Adão. Então nós podemos dizer assim que Deus ele tem duas humanidades aqui na Terra. Tem essa humanidade da velha criação e tem essa humanidade da nova criação. Ou seja, todos aqueles que receberam o Senhor, que estão em Cristo, são uma nova criação. E aqueles que ainda não receberam o Senhor, o que são? Uma velha criação. Isso tem que ficar muito claro para nós. Nós precisamos entender isso, que antes do novo nascimento, o homem está caído. Ele é uma velha criação. Ele está perdido. Ele pertence ao mundo. Ele pertence à terra. Então, que milagre foi esse? Tudo que chegou para você foi o Evangelho. No momento que você recebeu o Evangelho, você foi transportado de um reino para outro, de um governo para outro, de um homem para outro. Então, conhecer a história de Jesus não é conhecer apenas uma história. Conhecer a história de Jesus é conhecer a nossa nova história, como ela começou e como ela vai terminar. Como precisamos disso, irmãos? Porque na medida que nós conhecemos a história do nosso Senhor e nós vimos o relacionamento do Senhor com o mundo, nós passamos a ter ódio do mundo. Ódio que eu digo, sabe? Um ódio santo do mundo, caído, com seus atrativos, com as suas paixões, com a sua cobiça. Na medida que nós vamos conhecendo, sabe, conhecendo Jesus, nós vamos descobrindo que o nosso Senhor possui inimigos. E na medida que nós vamos descobrindo esses inimigos do nosso Senhor, eles vão se tornando naturalmente os nossos inimigos também. Por quê? Porque agora nós temos uma outra vida. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. E aí nós vamos crescendo em santidade. Nós vamos crescendo em novidade de vida. Nós vamos anelando realmente viver uma vida celestial. Passamos a desprezar tudo aquilo que realmente é terreno, inclusive a nossa própria vontade, a nossa carne, a nossa mente. Sabe, a gente passa a desprezar e a gente passa a amar Jesus, amar o Senhor, amar a vontade dele, amar os propósitos dele, amar o caminho dele. Então nós temos que conhecer o Senhor, porque ele é a nossa nova vida, a nova criação. Ela é toda edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse versículo, ele precisa ficar claro para nós, tá? Eu estou em Cristo, eu não pertenço mais a esse mundo. Estou em Cristo, eu não pertenço mais ao pecado. Eu estou em Cristo, eu faço parte de uma nova criação. Mas o texto, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler primeiro partindo do versículo 45. 1 Coríntios 15, partindo do versículo 45, nós vamos ler até o versículo 49 hoje. Então diz assim a palavra do Senhor: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito que produz vida. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, ou o alma vivente, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Você viu aqui que o texto separa duas humanidades? Terrestres
celestiais. Você pode dar glória a Deus por agora você não ser mais apenas um ser terrestre e você ser um celestial? Agradece a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Se você ainda não possui essa natureza celestial, peça a Deus, nada menos do que isso, que Ele te faça um homem do céu. Porque nós temos na natureza um ser que traz um exemplo muito grande para nós disso. Nós temos um bicho que quando a gente encontra ele, tudo que a gente quer fazer com ele é esmagá-lo. A gente não pode vê-lo, que quando a gente vê a gente quer esmagar. Sabe? É a lagarta. Quando a gente vê uma lagarta, ela é um verme horroroso, né? Que às vezes se tocar nas crianças queima elas, né? Que se tocar na comida, a comida não presta mais, que se subir numa planta, ela vai destruir a planta. Então, normalmente, quando a gente vê uma lagarta, qual que é o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente vê uma lagarta? Nós temos que acabar com essa droga dessa lagarta, porque ela não presta. Mas você sabe que a lagarta, ela passa por um processo chamado metamorfose. E depois que ela passa por esse processo, ela não é mais uma lagarta, ela se torna uma borboleta. E eu nunca vi ninguém querendo esmagar uma borboleta. Nunca vi. Normalmente, quando o homem vê uma borboleta, né, quando uma mulher vê uma borboleta, quando a mulher encontra uma lagarta, ela dá um grito. Chega lá, o que foi? Uma lagarta horrorosa aqui, né? Mas quando uma mulher vê uma borboleta, como que ela fala? Amor, vem aqui, corre aqui, vem tirar uma foto, olha que coisa linda, quem vem nos visitar hoje, uma borboleta, né? Esse processo nos ajuda a compreender essa diferença do terreno para o celestial. Então nós podemos dizer assim que enquanto aquele bichinho é terreno, ele é desprezível, mas quando ele se torna um ser celestial, ele passa a ser admirável. Não é uma figura que o Senhor colocou na natureza maravilhosa para a gente compreender como o Senhor transforma uma lagarta numa borboleta. Ele vem com a vida de Cristo, entra em nós e nos leva de homens terrenos a homens dos céus. Os homens terrenos vêm tudo de Adão. Por isso vai encontrar em todos eles a mesma lei. Sabe qual que é essa lei? Essa lei é terrível. É a lei do pecado e da morte. Tudo que ele toca, ou é pecado e morte. Pecado e morte é tudo que tem o homem terreno. Então esse homem precisa morrer, não tem outro jeito para ele. Porque pecado e morte é o que faz com que ele funcione. A carreira dele é assim, ó, ele chega... né? Ele chega na horizontal e ele vai embora na horizontal. Não tem jeito. Isso é tudo que existe para o velho homem. Mas o homem do céu, ele desceu dos céus e ele subiu aos céus. E olha que coisa linda. Todos nós nascemos, né? Todos nós nascemos na horizontal. Mas nesse percurso, se nós recebemos a vida do homem do céu, nós recebemos a certeza de que um dia nós estaremos nos céus. Que mudança maravilhosa, não é verdade? Então é isso que nós precisamos, conhecer essas verdades. Deixa eu ler aqui o último versículo. Então ele vai dizer assim, o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós precisamos viver em função disso, sabe? Todos os dias que a nova criatura se levanta e ela se lembra que ela é devedora e que o futuro dela é celestial e que ela já viveu demais para essa terra e que agora o grande propósito dela estar aqui na terra é trazer a imagem do celestial. Isso muda a nossa maneira de andar em todas as coisas, sabe? Eu me lembro quando o Senhor me salvou, eu não tinha nenhuma noção disso, não conhecia nada das Escrituras, só conhecia o versículo por onde o Senhor tinha me salvado, Salmo 37, versículo 5 e mais nada. Então, né, no outro dia, quando deu a hora do almoço, eu saí do meu trabalho e a gente já fazia aquilo no automático, né? Como homem terreno, né? Como lagarta, eu corri para o boteco tomar uma. Era a natureza, né? Então, depois daquele dia de trabalho, nada mais natural para um homem da terra do que ir para o boteco, encher a cara, gastar o dinheiro que ele ganhou lá, né? Então, quando eu cheguei lá, que eu peguei aquela bebida,
O Espírito do céu dentro de mim comunicou assim, ó, Jonas, você não precisa mais disso. O Senhor não é maravilhoso? Não precisou falar 2 vezes. Foi simples assim, ó. Jonas, você não precisa mais disso. Eu lembro que eu orei assim, ó. É verdade, eu não preciso mais disso. Pronto, acabou. Foi embora. Nunca mais. Graças a Deus. Porque o Senhor trouxe essa realidade de que agora eu não era mais o mesmo. Então é assim, sabe? É assim que o Senhor vai nos transformando em toda a nossa vida. Uma e outra vez, Ele precisa nos lembrar que a gente não precisa mais disso. Uma e outra vez. Então você está lá agindo como homem da terra, porque funciona no automático. Você é o espertalhão, você é o sabidão, você é o bonzão, você é o cara, né? Aí vem o Espírito e fala assim, ó, Jonas, você não precisa mais disso. Você agora é homem do céu. Você não precisa sair por aí com uma bacinha buscando bênção dos outros. Você pode abençoar as pessoas agora. Porque agora você não é mais alguém que está correndo atrás de bênção. Você agora é meu abençoador. Não é lindo isso? Você não precisa mais odiar ninguém. Você agora pode perdoar. Porque você tem um perdão maior que o mundo. Então você pode perdoar o mundo inteiro. Então não é maravilhoso isso? Você é ofendido e ao invés de você odiar, você poder perdoar. Não é maravilhoso isso? Antes você se vingava. Agora você ora por aqueles que te perseguem e fala assim, ó Senhor, tem misericórdia deles. Sabe, isso é a natureza celestial que faz. Isso não é natural. Isso não é da terra. Isso não é humano. E é exatamente isso que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio aqui apenas fazer um espetáculo. Ele veio aqui criar para Ele mesmo uma nova raça. E nós estamos nesse projeto. Não é maravilhoso isso? A gente não tem que dar glória a Deus por isso. Fala, Senhor, glória a Deus, porque eu faço parte de um projeto celestial. Entrou dentro de mim uma vida celestial. E ela está trabalhando. Porque o Senhor está criando no terreno do inimigo um homem do céu. Antes dessa obra ser concluída, nós vamos esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Está escrito isso aqui, ó, na palavra de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é lindo isso? Como eu amo a palavra. Então lembrem-se disso. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que profecia maravilhosa! Então essa profecia, ela nos apresenta duas faces. Ela apresenta um menino e um homem, tá? Quando fala assim, o menino nos nasceu, está falando da encarnação do Senhor. Agora, quando fala um filho se nos deu, a palavra para filho aqui, no hebraico, no original, tá? É um homem. É um filho pronto, é um filho maduro. Sabe, na economia hebraica, havia essa divisão entre menino e filho. Porque quando o pai falava assim, ó, esse é o meu filho amado, é porque aquele filho já havia atingido aquela posição de representante dele, né? Criança, menino, homem. Aqui você tem um homem. Então, a profecia, ela apresenta primeiro o nascimento do menino, e depois ela apresenta esse filho que vai carregar nas costas o governo, que vai assumir o reino, que vai assentar no trono e que vai governar com juízo e justiça para sempre. Louvado seja Deus, que esse filho já está lá, assentado no trono, aguardando até que todas as coisas sejam colocadas para debaixo dos seus pés. Louvado seja o Senhor.
Então, nós vamos começar do começo, né? Porque o texto começa falando assim, ó, o menino nos nasceu. Nós temos algumas profecias bíblicas que apontam para o nascimento desse menino, sabe? Não é uma coisa aleatória, nós temos detalhes do lugar do seu nascimento, detalhes da família da onde ele nasceria, sabe? São detalhes que nós encontramos em todas as escrituras, e eu aconselho os irmãos a tomarem isso como uma tarefa de casa, estudarem os textos no Antigo Testamento que nos apresentam o nascimento do Senhor, tá? Isaías mesmo vai nos falar que ele ia nascer de uma virgem, né? Se eu não me engano, Miqueias ou Amós que fala que ele ia nascer em Belém, e nós vamos encontrar vários textos que apontam para o nascimento desse menino, tá? Esse menino não chega de um modo aleatório. E antes da gente entrar no assunto sobre o nascimento do Senhor, eu preciso falar uma outra coisinha com vocês, que está em Romanos capítulo 1, Epístola aos Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Está escrito assim, olha: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo aqui, ele está escrevendo o seu evangelho, e logo de início, ele coloca aqui o verdadeiro significado do evangelho. Então, eu preciso dizer isso para vocês como uma introdução. Quando o evangelho foi escrito, essa palavra que hoje, né, nós não temos dificuldade com ela. Quando alguém fala assim, evangelho, a gente já fala assim, ó, evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no mundo grego, essa palavra evangelho, ela tinha um outro significado. Então, alguns teólogos, eles dizem assim, ó, não, é simples, evangelho significa uma boa notícia. Não, não é tão simples assim. Evangelho é a boa notícia, porque essa palavra evangelho, ela era usada apenas em duas situações muito especiais. Uma delas era quando nascia um novo rei, porque naquela época não era como hoje, né? Hoje nós temos a política que produz aí essa democracia, essa coisa, esse veneno na nossa cabeça, que a mudança de governo vai mudar a nossa vida. Então a gente fica aí torcendo para entrar um, depois torcendo para entrar outro, e fica quase igual ao futebol, né? Termina a Copa do Mundo, tem eleição, termina a eleição, tem Copa do Mundo. E isso é um ópio, sabe? Que fica fazendo a gente ficar tendo falsas esperanças em coisas que nunca vai preencher a gente. Então, no mundo antigo, havia essa expectativa do nascimento de um novo rei, porque os reis governavam até a morte, né? Eles só eram substituídos quando eles eram depostos ou mortos. Ninguém queria que seu rei fosse deposto, porque se seu rei fosse deposto, isso significava escravidão, sofrimento, né? Então, mas você estava lá sendo governado por um tirano, a tua expectativa é que ele tivesse um filho, que o dia que nascesse um filho dele, falava, oh, quem sabe esse menino vai ser um rei bom, quem sabe esse menino não vai cobrar imposto, não vai ser tirano, não vai ser ruim. Essa era a expectativa do povo. Então, uma das palavras que era chamado evangelho era o anúncio do nascimento de um novo rei, porque era motivo de festa, de alegria, de esperança. Então nós sabemos que Jesus é o filho de Davi, que veio para estabelecer aquele reino, como disse Isaías, sem fim. É Jesus. Agora, uma outra ocasião em que era usada essa palavra evangelho, era quando aquele arauto vinha da guerra anunciar que a guerra havia sido vencida. Então, aquele arauto, sabe, normalmente ele cavalgava com um arco na mão, sem flecha, porque ele dizia assim, ó, a guerra acabou e nós vencemos. Então, quando você via, né, vamos dizer assim, ó, quando os trombeteiros, né, os vigilantes, via aquele cavaleiro correndo lá com um arco levantado na mão, já começava a festa aqui. Por quê? Porque tinha uma boa notícia, que a guerra havia sido vencida.
e que a gente não ia ser escravizado por ninguém, nossas mulheres não iam ser tomadas, nossos meninos não iam ser levados e a cidade ia ser preservada. Então, quando era visto lá, né? Porque quando um povo está em guerra, como que fica o coração das pessoas? De desespero. Será que nós vamos perder? Será que nós vamos ganhar? Como será que vai ser, né? Então, no momento em que aparecia aquele arauto, ele era chamado de evangelho. Por quê? Porque era a boa notícia. Então, nós podemos dizer assim que antes de nós termos essa palavra impressa na obra do nosso Senhor Jesus, ela ficou conhecida assim no mundo antigo, no mundo grego. Ou seja, o evangelho significava a notícia do nascimento de um novo rei. Era essa boa notícia, ou a notícia da vitória sobre o inimigo. Então, como que essa palavra que nasceu lá na mente grega, como que ela se encaixou tão perfeitamente no nosso Salvador? Porque ao nascer Jesus, nós temos a chegada do novo rei. E ao morrer na cruz e ressuscitar, nós temos a vitória contra todos os nossos inimigos. Porque lá na cruz, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o velho homem, o Senhor venceu o diabo. Não é muito maravilhoso isso? Por isso ele é rei, o novo rei. Bom, colocado essa base, então nós podemos ir para Lucas e nós vamos olhar aqui, pelo menos por mais alguns minutos, como foi que Deus nos deu esse Filho, como foi que esse Evangelho chegou até nós. Então vamos começar com Lucas, depois no caminho nós vamos em Mateus também, mas hoje nós vamos começar com Lucas. Então aqui nós temos como pano de fundo, nós temos a terra, né? Essa terra onde nós vivemos. Mais precisamente, né, nós temos a Palestina, que é o lugar onde o Senhor separou aqueles homens dos quais ele prometeu o Messias. O primeiro deles foi Abraão, que o Senhor tirou Abraão lá da Mesopotâmia e prometeu para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra, trazendo a promessa de que um dia nasceria da descendência dele um Salvador, né? Abraão, Isaac, Jacó. Então nós encontramos lá no livro de Gênesis toda a base para a chegada do Messias. Agora, o povo de Israel, e é bom a gente falar sobre isso, tá? O povo de Israel não respondeu o Senhor. O povo de Israel foi para o cativeiro. O povo de Israel foi para os ídolos. O povo de Israel transformou a lei numa religião. O povo de Israel fez tudo o que não devia. Isso impediu a promessa de Deus ser cumprida? Não. O Senhor sempre chamou alguns. Sempre houve um remanescente fiel que carregou a tocha do testemunho do Senhor em toda a história. O Senhor sempre chamou um pequenino rebanho para representá-lo. Isso sempre aconteceu. O Senhor nunca se preocupou com as grandes multidões. Ele sempre trabalhou com um pequeno rebanho. Não, o nosso Senhor é totalmente diferente da gente. Por isso que Jesus fala assim para nós, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. É lindo isso, né? Então aqui, nós chegamos na Palestina, nós podemos dizer assim, né? Naquele período terrível, onde o Império Romano estava com muito peso governando a Palestina, aonde a cultura, aquela cultura abominável greco-romana, estava acabando com as famílias, acabando, com a moral, acabando com tudo o que ainda restava de bom ali na Palestina. Então, quando a gente estuda a história, a gente vê a tragédia que era aqueles dias, mas no meio de toda essa bagunça, né, um sacerdócio corrompido, um rei corrupto, um povo pervertido. Era essa a situação do mundo naqueles dias. Cativeiro, cativeiro, cativeiro. Cativeiro do pecado, cativeiro da feitiçaria, cativeiro do mundo. O povo estava assim. Mas isso não impediu o Senhor de cumprir a sua promessa, né? Tem uns crentes hoje que acham que para Jesus vir, a igreja tem que ser avivada, o mundo tem que ser convertido, a política tem que ser toda cristã, e aí quando o mundo estiver em plena paz, Jesus vem. Não sei de onde eles tiraram isso da cabeça, não, mas tem um povo que acredita nisso aí. Não é possível, né? Mas na encarnação do Senhor não foi assim, não. Então, quando a gente estuda a história, a gente vê que aquele mundo, que terrível.
E aí, nós vamos aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, onde diz assim, olha: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Esse traste era rei na época, tá? Herodes. Certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Isso é uma coisa muito linda, irmãos, muito linda, porque aqui você tem um sacerdote de acordo com a palavra de Deus. Havia no meio daquela bagunça um Zacarias, sabe, o sumo sacerdote era corrupto, era Anás e Caifás, eles não tinham nada a ver com o sacerdócio que Deus estabeleceu em Israel. Se você estudar a história deles, você vai descobrir que eles estavam lá por dinheiro, eles compraram o cargo e ocupavam aquela posição por dinheiro. Mas lá na Palestina havia ainda uma pequena chama acesa da descendência de Arão, de servos do Senhor, Zacarias e Isabel. Eram ambos justos perante Deus. Não é lindo isso? No meio de toda aquela corrupção religiosa, havia um casalzinho de velhinhos que eram justos perante Deus. Eu fico tão maravilhado com isso. Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que vida que é essa, irmãos? Que vida que é essa? Agora, versículo 7, vem a miséria. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Que situação terrível, porque a esterilidade elimina qualquer possibilidade, não é verdade? Quando a gente fala assim, eu tenho uma mulher estéril, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Não tem nenhuma possibilidade de dar continuidade nessa família. Aqui acabou. E naqueles tempos remotos, isso tinha um valor. Hoje ainda tem, mas não tanto, né? Porque hoje os casais estão se virando com pet, né? Mas naqueles tempos remotos não era assim. Havia aquela ideia que a vida eterna era você gerar um filho e ele dar continuidade na sua vida. Essa era a ideia que o mundo tinha antes de Cristo, tá? Que para você perpetuar, você tinha que gerar filhos, e esses filhos tinham que gerar filhos, e esses filhos tinham que gerar filhos. Essa era a ideia de vida eterna naquela época. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorteio entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Isso aqui era um ato uma vez na vida, em uma família da linhagem de Arão. Uma vez na vida. Ou seja, o sumo sacerdote que estava lá, ele tinha essa liberdade. Mas a família sacerdotal, aqueles que eram os herdeiros do trono do sacerdócio, eles tinham o direito uma vez na vida, por sorteio, de entrar lá, oferecer incenso, porque agora já não tinha mais a arca, só tinha um incensário. Mas pensa o que era para o coração de alguém temente a Deus, esse privilégio de um dia ser sorteado para poder entrar lá no Santo dos Santos, naquele lugar que outrora estava a glória de Deus, e poder orar a Deus ali, representando toda a sua nação. Então eu imagino que esse era um anseio do coração de Zacarias, né? E a vida passou. Talvez ele foi lá uma e outra vez, esperando ser sorteado para poder entrar, e ele nunca pôde entrar. Então esse dia aqui chegou o dia em que, por sorte ou por sorteio, ele foi escolhido. Alguém tirou o nome dele lá e falou assim: Zacarias, hoje é o seu dia. Imagina como ficou palpitando o coração desse irmão, que era fiel a Deus, era um remanescente fiel, de poder exercer a função para que ele nasceu, porque ele nasceu para isso. A tribo de Levi, os descendentes de Arão, são sacerdotes. Qual que é o papel do sacerdote? É ministrar a Deus, e ministrar a Deus para os homens. Esse é o ofício. Nada mais tem sentido na vida de um sacerdote
do que poder ministrar a Deus e ministrar Deus aos homens, né? Nós vimos pela palavra que eles ministravam Deus aos homens por causa das suas vidas. Eles eram irrepreensíveis diante de Deus, obedeciam os mandamentos de Deus, viviam vidas para Deus. Mas a possibilidade de entrar naquele templo para oferecer incenso era única. Então aqui Zacarias, ele vai realizar esse sonho de vida, né? Então o texto diz assim: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Mas não entra ninguém. Ali não entra ninguém, só o sacerdote. Então agora Zacarias está lá orando, e de repente ele olha para aquele altar de incenso, e à direita do altar está lá, tem um anjo lá. Que situação maravilhosa, né? Que experiência gloriosa, não é verdade? Então, o versículo 12 diz assim, ó: e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele, né? E não caía sobre nós também, né? Imagina a situação. Eles acreditavam que se alguma pessoa tivesse qualquer tipo de mácula e ela entrasse lá naquele lugar e ela fosse visitada, sairia de lá morto. Tanto que quando o sacerdote entrava lá, eles costumavam colocar um sininho e uma corda, para que se ele morresse lá, ele fosse puxado para fora e ninguém mais morresse. Agora ele encontrou esse anjo, acabou, né? Chegou o fim. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Calma, fica tranquilo, nós estamos juntos, né? Porque a tua oração foi ouvida. Olha que maravilhoso, não é precioso você saber que a tua oração foi ouvida? A tua oração foi ouvida. E ele não termina aí, ele diz assim, ó: e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, será um nazireu, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. É isso aqui que faz João o maior entre os nascidos de mulher, porque ele é o único cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E aqui ele continua: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o verso 17, falando do ministério de João: e irá adiante dele. Agora, esse dele aqui é o Messias. Aqui está falando de Cristo. Antes do Senhor vir, veio João na frente. João veio preparar o caminho. É isso. A missão dele é preparar o caminho. Então está aqui, ó: irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Que maravilha! Esse será o ministério dessa criança que vai nascer de uma mulher estéril, cheia do Espírito Santo, né? A missão de João: preparar caminho para a chegada do Messias, né? Então, quando a gente estuda Malaquias, por exemplo, ele fala da vinda do Messias, lá no Antigo Testamento. Termina, né? O Antigo Testamento termina com Malaquias. E olha só como diz aqui, eu preciso ler isso para vocês. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Não, só o versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia já foi cumprida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque de tempos em tempos surge no nosso meio alguns hereges falando que chegou um Elias, né? De tempos em tempos.
E agora mesmo nós temos uns aí, viu? Nós temos um irmãozinho precioso que caminha com a gente, que tem lá o seu Elias, né? Ah, esse aqui é o Elias que havia de vir. Irmãos, isso é heresia. O Elias já veio. Então isso precisa ficar claro no nosso coração. Nós não estamos esperando um Elias. Então qualquer que aparecer aqui e falar assim, ó, eu sou Elias que havia de vir, a gente pode rechaçar na cara, dizendo assim, ó, você é um falso profeta, um mentiroso, um enganador. Elias já veio. Está aqui, ó. Lucas capítulo 1, versículo 17, falando sobre João Batista. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias. O próprio Senhor falou isso. Eu não vou ler agora não, mas o próprio Senhor falou isso. Falou assim, ó, vocês estão esperando Elias? Já veio. Vocês estão esperando Elias? Já veio. E vocês fizeram tudo o que vocês quiseram com ele. Cortaram a cabeça dele. Bom, vamos continuar, né? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Sabe, irmãos, uma das coisas que eu mais admiro nas Escrituras é que o Senhor, o Espírito do Senhor, ao nos trazer as Escrituras, nunca vai esconder a fraqueza dos seus servos. Na verdade, o Senhor sempre vai mostrar para nós que, nascido de Adão, não existe super-homem. Compreende isso, Fernando? Nascido de Adão, não existe super-homem. Por isso que a gente costuma dizer que fé demais cheira mal. Que nós somos fracos, pequenos, humanos. É isso que nós somos. Então, Zacarias era temente a Deus, era obediente a Deus. Zacarias era uma bênção, ele e Isabel. Mas aqui, diante da glória dessa revelação, ele tremeu. Você não tremeria, Ricardo? Você não tremeria? Talvez eu teria que trocar roupa diante de uma situação dessa. Ou não? Teria suporte para isso, Ney? Não, nós somos seres humanos. Então a reação de Zacarias é de incredulidade. E por que eu preciso dar ênfase nisso, irmãos? Porque nós temos uma outra heresia no nosso meio, que é chamado fé na fé. É uma heresia que vem lá do misticismo católico e ocupa todo o meio neopentecostal. Então o profeta chega e fala assim, ó, eis que eu te digo, minha serva, aquela filha que você pediu está aí na sua barriga. Aí dá 9 meses, nasce um menino, sabe? Aí ela fala para você assim, você não teve fé. Por isso não se cumpriu a promessa de Deus. Não sou espiritual. Deus prometeu, Deus falou. Mas não se cumpriu porque você não teve fé. Sabe o que é isso, irmãos? Heresia. Isso é heresia com H maiúsculo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus não precisa de mim. Quando Deus fala, Ele faz, apesar da minha fraqueza. Zacarias duvidou. João não nasceu? Então a gente tem que aprender essas coisas, porque essas coisas ajudam a gente a expurgar os hereges, entendeu? Os hereges vão ficando tudo para trás com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos limpa. Vamos lá. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de cumprir. A palavra de Deus é muito maior do que a nossa miséria. Zacarias ficou mudo, mas isso não impediu que a promessa de Deus se cumprisse. João, Deus falou isso a Moisés: você não cresce, não entrou na terra. Oi? Deus falou a Moisés: você não cresce, ele tocou na. Sim. Você não cresce, você vai entrar na terra. Sim, mas o povo entrou.
né? Porque o Senhor cumpre as suas promessas. A palavra de Deus é poderosa, né? Então Zacarias saiu de lá mudo, né? E tinha que ser mudo mesmo, porque o homem que não crê não pode anunciar aquilo que ele não crê. Não é verdade? Como é que alguém que não crê vai anunciar o que não crê? Porque essa é a tragédia desses dias. Você cata um homem, manda para um seminário, ele volta pastor, pregando que ele não crê. O que isso vai produzir, gente? Vai produzir mais um monte de incrédulo. Então Zacarias saiu de lá mudo, porque ele não creu. Mas isso não impediu Deus de cumprir a sua promessa para Zacarias, que o Elias viria da descendência dele. Ah, irmãos, isso é muito maravilhoso, tá? Então o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo... Ela ficou grávida, ela se escondeu, né? Porque ela já era idosa, né? Olha que situação, né? E agora ela está grávida. Agora, olha só o louvor no coração dessa mulher. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês, grifa isso na sua Bíblia, porque isso é muito importante. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, Maria também era descendente de Davi. Não era só José descendente de Davi. Maria também era descendente de Davi. Porque alguns irmãos, eles não conseguem compreender isso, que tanto José como Maria fazia parte da descendência de Davi. Então o anjo diz isso de modo bem claro: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ou seja, aqui é o cumprimento da profecia, porque a profecia de Isaías dizia: e a virgem conceberá. Aqui é um parafrasear dessa palavra: e a virgem conceberá. Então aqui Maria, ela se apresenta como aquela que tem essas características. Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É muito importante, irmãos, porque foi assim que a vida dos céus chegou até aqui na terra. E assim tem sido conosco. Antes do novo nascimento, todos nós somos visitados pelo Espírito Santo. Todos nós somos convencidos pela palavra de Deus. E todos nós decidimos que recebemos o Senhor. E é assim que começa a nossa história. E foi assim que começou a história do novo homem. Uma mulher foi separada por Deus e foi chamada por Deus
E ela não tinha nem noção de como isso era possível. Então ela foi instruída por Deus como seria. E no versículo 36, nós compreendemos a importância do nascimento de João Batista para o nascimento de Jesus. Olha só, ele veio preparar o caminho, certo? Então olha o que diz o verso 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há impossível. Não é lindo isso? Então, antes do nascimento do Senhor, antes do anjo se revelar a Maria, foi produzido lá nas montanhas da Judéia um testemunho. O que dizia esse testemunho? Para Deus não há impossível. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos ver se você pode me responder. Você tem esse testemunho para levar para uma pessoa que ainda não creu no Senhor? Você já tem esse testemunho? De que a pessoa olhar para você e falar assim, ó, para Deus não há impossível. Irmãos, esse é um tesouro que nós temos, porque para todos nós aqui era impossível. Aonde o Senhor nos achou? Essa é a melhor notícia que nós temos para dar para os perdidos. Quando alguém chegar e falar assim, eu não consigo, eu não tenho força, para mim não dá, a gente pode olhar nos olhos dessa pessoa e falar assim, olha aqui, ó, estou aqui, ó, porque para Deus não há impossível. Então essa foi a palavra do anjo a Maria. Falou assim, Maria, lembra da tua prima, aquela velha que não tinha filho, lembra? Quantos meses ela está, Maria? 6 meses, porque para Deus não há impossível. Oi. Pode, entrega de mulher de novo. É impossível, né? Impossível. É impossível. Ele está falando de algo impossível espiritual. Impossível espiritual. É impossível, mas é impossível. Sim. Para Deus não há impossível. É isso. Nós podemos receber uma vida celestial, porque para Deus não há impossível. Então foi assim que começou a vida celestial aqui na terra. Antes dela chegar, o Senhor, para preparar o caminho, chamou Zacarias. Para preparar o caminho, engravidou Isabel. Para preparar o caminho, falou com Maria, a virgem. E a virgem, sem nunca dormir com homem nenhum, ela falou assim, mas como pode ser uma coisa dessa? Então ela recebeu essa palavra, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Qual foi a resposta de Maria? Aqui, olha. Verso 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Não, é a serva do Senhor. Essa serva do Senhor recebeu a palavra. Entenda isso, irmãos. Para que a vida celestial de Jesus fosse estabelecida aqui na terra, uma virgem, uma garotinha que estava de casamento marcado, tá? Porque isso é uma sentença de morte, irmãos. Naquela época, uma menina separada para casar no meio dos judeus, grávida, era uma sentença de morte. Essa menina recebeu a palavra de Deus e por isso foi gerado dentro dela um homem do céu. É assim que a vida de Jesus chega ainda hoje até nós. Você precisa receber a palavra de Deus como palavra de Deus e se apresentar. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Isso tem acontecido por 2000 anos. Não tem um pecador arrependido que se entrega ao Senhor, que o Senhor não coloca dentro dele a mesma vida que Ele colocou dentro da Virgem. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos por essa porção dessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como é bom conhecer o Senhor. Como é bom conhecer a tua vida, Senhor. A tua vida está dentro de mim. A tua vida está dentro dos meus irmãos.
A tua vida chegou a nós na mesma base que chegou a Maria. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor tem provado pelos séculos dos séculos que para Deus não há impossível. E nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.